Fala galera Sentinela, esse é mais um Esquenta Sentinela e nós estamos, sabe onde? Em Aparecida, na casa da nossa mãe, Mãe Aparecida. E hoje nós viemos falar para vocês de um apóstolo chamado Paulo e toda a tua vida que aconteceu. E vou mostrar para vocês aqui que nós temos ele, a imagem aqui em Aparecida, a estátua dele aqui. Então, no nosso grupo de sábado, nós estaremos falando sobre a cura dos sentidos. A cura dos sentidos nós podemos notar através da vida de Paulo. E agora, no início, nós estaremos contando um pouco da história de Paulo. Paulo nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia, hoje conhecida como a Turquia. A sua família era israelita e seu pai se chamava Eliasa. Nós não encontramos relatos sobre a mãe de Paulo, mas sabemos que a sua mãe foi uma dona de casa e seu pai foi uma pessoa muito fiel à sua doutrina, dando a Paulo a educação judaica. Ele viveu na tribo de Benjamim, estudou numa escola grega, sendo a sua língua materna grega. Após nos 15 anos, Paulo começou a sua educação na doutrina judaica, onde professor Rabino Gamaliel deu a sua formação judaica. Mas por que Paulo então perseguia os cristãos? Paulo desde pequeno foi ensinado a seguir a religião do judaísmo. Foi ensinado para que quando crescesse se tornasse um fariseu. E à medida em que a religião do cristianismo vinha ameaçar o judaísmo, todos que acreditavam na religião do judaísmo viam como uma forma muito perigosa, ameaçando a religião deles. Então eles entregaram a Paulo até uma carta de recomendação para que ele pudesse perseguir esses cristãos, né? E se fosse preciso até matar eles. E dentre essas perseguições, Paulo esteve presente na morte de Estevão. Estevão, que no momento de sua morte, ele contribuiu para a conversão de Paulo, pedindo que não fosse contado aquele pecado que Paulo estava cometendo, e no qual ele foi morto apedrejado. Então, quando Paulo estava próximo da entrada de Damasco, um resplendor de luz desceu sobre ele, fazendo com que ele caísse sobre o chão e Jesus falasse com ele. Então ele ficou sem ver, sem poder comer e sem poder beber durante 3 dias. E foi preciso que Ananias fosse ao encontro de Paulo. Ananias estava em um lugar retirado, orando, e Deus falou com ele para que ele fosse até Paulo. Ele não conhecia Paulo, e fizesse o batismo de Paulo. Então ele foi até Paulo e batizou Paulo, dando a ele a cura da sua visão, podendo tomar e comer e beber. E após esse batismo, ele foi até Jerusalém e Damasco pregar sua conversão. E a partir desse momento, como ele perseguia os cristãos, outras pessoas começaram a perseguir Paulo. Foi preciso que Paulo se retirasse até a sua cidade natal, Tarso, e ficasse durante 10 anos retirado. Após os 10 anos, Barnabé foi até ele, e a partir deste momento, eles começaram essa vida missionária de pregar, e ele foi um grande pregador do Evangelho de Jesus Cristo, um dos maiores pregadores, se não o maior. E como que foi a morte de Paulo? Não existem relatos concretos de como ocorreu a morte de Paulo, mas segundo a tradição da Igreja Católica, foi através de decapitação que Paulo morreu. Então por que escolhemos esse tema, cura dos sentidos, né? Podemos observar através da vida de Paulo que foi preciso que ele se convertesse para que realmente ele conseguisse enxergar melhor,
beber melhor, comer melhor, ou seja, que ele pudesse realmente vivenciar aquilo que Deus queria na vida dele. Muitos momentos da nossa vida nós estamos vedados, nós estamos de certa forma presos a coisas que o mundo nos proporciona e esquecemos de olhar para aquilo que realmente que Deus quer na nossa vida, de ver, de enxergar, de ouvir, até mesmo de comer, nas formas que às vezes nos alimentamos exageradamente. E nós vemos na história de Paulo que ele ficou 3 dias e 3 noites sem poder enxergar, sem poder comer e sem poder beber. Então, às vezes a nossa forma de enxergar o mundo, às vezes a nossa forma de se influenciar tanto pelas coisas do mundo acaba tampando a nossa visão, fazendo que a gente não enxergue os pequenos detalhes. E às vezes não, sempre Deus vem falar conosco nas pequenas coisas. A gente já pode ver lá no tema sobre a castidade, falando que quem é puro vê em tudo a presença de Deus, que Deus sempre está falando com a pessoa pura. Então, é necessário que a gente purifique os nossos sentidos, deixemos de ouvir, de ver, até a questão de se alimentar, não se alimentar exageradamente, para que Deus venha nos tratar e a gente perceba, porque Deus não deixa de falar com a gente. O problema é que nós não vemos quando Deus fala com a gente. Então é isso. Deus está presente em tudo, nas árvores, nas águas, no respirar, nas pessoas principalmente, que a gente possa realmente enxergar isso nas pessoas, que possamos realmente nos converter, como Paulo se converteu, e sermos realmente fiel àquilo que Deus quer para as nossas vidas. Então é isso, até sábado. Até sábado, pessoal. Tchau.